segunda jornada de pensamento político brasileiro, organizada aqui pelo nosso grupo BIMOT do IESP, o ERJ, resistindo sempre. Queria chamar, por gentileza, o professor Christian Lynch, que é um dos nossos debatedores. Eu vou ler aqui o currículo de cada um. Vocês me permitem só? Às vezes essas tecnologias... O professor Christian Lynch é bacharel em Direito, mestre em Direito pela PUC-Rio e doutor em Ciência Política pelo IPERJ. É professor adjunto do Departamento de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, nosso IESP, da Universidade Veiga de Almeida, pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, membro do Instituto Brasileiro de História do Direito e sócio do IHGB. Tá bom, chefe. Aplausos, por gentileza, professor Christian. Especialmente porque ele é meu orientador. Professor Ayrton Zilander, falei certo o nome, professor? Cadê o professor? Falou certo? Falei certo? Não. Está quase, então está bem. É bacharel em Direito, mestre e doutor em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universidade de Frankfurt, professor adjunto da Universidade de Brasília, secretário-geral do Instituto Brasileiro de História do Direito e sócio do IHGB. Por gentileza, professor. Professora Maria Fernanda Lombardi Fernandes, historiadora, mestre e doutora em Ciência Política pela USP, professora associada da Unifesp e membro do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, SEDEC. Por favor, professora, obrigado. E professor José Almino de Alencar e Silva Neto, é sociólogo, mestre em Economia pela Vanderbilt University e doutor em Sociologia pela University of Chicago. É pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e sócio do IHGB. Muito obrigado, professor. Bem, começando os trabalhos, o professor José Almino funcionará como debatedor, então cada um dos demais professores terá meia hora para fazer sua exposição sobre o tema dessa mesa. E eu começaria, então, professor Christian, seguindo a ordem aqui da mesa, talvez, professor José Almino, se o senhor nada tiver a opor, como a gente costuma dizer no Itamaraty. O senhor precisa desse microfone aqui? Não, professor. Então, se o senhor quiser, por gentileza, começar, professor Ayrton. Boa tarde a todos, é uma grande alegria estar aqui, ao lado de um grande amigo e pesquisador, que é o professor Christian. Feliz de estar aqui também, professor Almino. Fico muito honrado, inclusive como servidor público de carreira, de estar aqui nessa mesa com o Marcelo Calouro, né? Digo com grande sinceridade, como servidor público de carreira, identificado com políticas de Estado, que me alegra muito estar com o senhor aqui. E fico muito feliz também de estar com a Maria Fernanda Lombardi, que finalmente volto a conhecer na data de hoje. Quando me puseram para falar antes dela, eu pensei que era um resultado do velho machismo conservador do Christian, mas depois lembrei que o Christian, como leitor de Burke, na verdade é um gentleman. É um gentleman, na verdade, e, portanto, não faria isso em vão. O que ele queria, na verdade, é que eu começasse fazendo vários erros e falando minhas ingenuidades para que ela corrigisse ao final, deixando a versão adequada. Né? Vai avançando até que cheguemos aí ao que interessa. Eu venho aqui, na verdade, a partir de trazendo um trabalho que não está totalmente pronto, algo que é como se fosse um bolo mais ou menos cru, né, mais ou menos cozido. A rigor, alguns anos atrás, eu comecei a examinar alguns autores do pensamento político brasileiro e a lê-los de uma forma que não era a forma usual, porque, vindo da história do direito, a tendência é que eu os leia também como juristas. Comecei isso com Francisco Campos e me surpreendeu muito verificar como Francisco Campos era considerado automaticamente uma pessoa de um pensamento uniforme, representativo de uma única linha, etc., o que não aparecia na obra dele, em que ele mudava de posição, às vezes com diferença de meses, radicalmente, de um lado para o outro, de forma pendular. Testei, então, fiz essa tentativa de ler o Francisco Campos como um jurista adaptável e tentei depois disso, verificando que havia outros autores que tinham uma interpretação mais ou menos canônica, fazer o mesmo com o Alberto Torres. Então, o que nós estamos lidando aqui, na verdade, é com uma tentativa, que talvez desgoste a alguns,
de ler o Torres como jurista, de ler o Torres, portanto, não como alguém que faz um pensamento político absolutamente puro, digamos assim, nem como a rigor um jurista técnico, mas como um jurista letrado que tenta, né, ser um pensador político e que, portanto, tem uma produção específica com um viés próprio de quem vem dessa área, né? Usualmente tratado como estadista e pensador político, né, o Alberto Torres costuma ser apressadamente classificado como defensor do autoritarismo, né, como se sua obra nada mais fosse do que um prenúncio do corporativismo integralista ou do autoritarismo do seu discípulo Oliveira Viana. Essa leitura é particularmente problemática, porque, como sabem vocês, ler autores como prenúncio é negar a eles o direito de serem eles próprios, né? E no caso do Alberto Torres, isso gera vários empobrecimentos. Muitos aspectos que poderiam ser notados da sua obra são amputados quando se quer prepará-lo, digamos, reduzi-lo a um prenúncio de Oliveira Viana, a um prenúncio do pensamento, até do pensamento integralista. E me ocorreu que, naturalmente, Oliveira Viana, quando começou a escrever, tinha que se legitimar. E, tendo que se legitimar, ele tinha que invocar também uma grande autoridade, digamos assim, que estaria lhe dando um atestado de pedigree. Ainda que ele destacasse que tinha suas singularidades, e o fazia e pontuava, era importante para ele que se frisasse que ele vinha de uma certa linha de pensamento nacional que se desenvolvia. Portanto, não estava como que jogado no ar a improvisar. Da parte dos integralistas, isso é mais óbvio ainda, né? A óbvia influência do fascismo italiano faz com que, tão óbvia, que quando um pensador do integralismo, Miguel Reale, foi se exilar, não se exilou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas procurou a Itália de Mussolini, né? Esse vínculo fortíssimo do integralismo com o fascismo italiano, e como principal inspiração, pelo menos de uma boa corrente ali dentro, fez com que também houvesse um ônus da parte do integralismo de provar sua brasilidade. Ser nacionalista imitando um partido estrangeiro é difícil. Melhor é dizer que havia um predecessor nacional que já trazia aquelas ideias, né? E não faltam aqui, no trabalho a se publicar, não faltam aqui longas referências, em geral cheias de metáforas floridas que não provam muita coisa, do que seria essa raiz, né, integralista na obra do Alberto Torres. Então, aqui uma proposta de não lê-lo como prenúncio, não lê-lo como um autor que só veio para anunciar, né, quem viria logo a seguir, né? Também não gosto de lê-lo como conservador. Acho muito difícil ler alguém que um republicano abolicionista que no contexto do final do Império seria radical, que fundador de um jornal chamado Sairá, que vinha de uma família de liberais do Império, né? Lê-lo como um conservador, embora compreenda e tenha aprendido com outros integrantes da mesa que há ali, sem sombra de dúvida, algumas influências de algumas ideias que estavam no século XIX já presentes no pensamento brasileiro, né? Me interessa aqui, portanto, tratar de Alberto Torres como pensando na sua situação, o que ele estaria tentando fazer. A gente não vai descobrir nunca quem Alberto Torres é, mas a gente certamente pode descobrir quem ele não é, excluindo algumas bobagens como esta, como a redução dele a um prenúncio, né? Me interessa, portanto, entendê-lo como um pensador político que não é, a rigor, um defensor do autoritarismo. Penso no seu desejo de Estado ativo e tecnicamente eficiente, que não significa e não significava, porém, isso é importante, uma sistemática rejeição de valores liberais básicos. Ele é muito atacado por isso, inclusive, por vários autores, por ter muitos aspectos liberais, por se prender a preocupações liberais, por se preocupar com direitos individuais e tudo isso. Quanto à aversão dele à democracia, que alguns anunciam, também vejo alguns problemas, né? Sem sombra de dúvida, uma versão sistemática não há aí, talvez não houvesse nem mesmo a versão, por mais que ele denunciasse disfunções como a oligarquização, né? Se sua meta principal era assegurar o progresso e a unidade nacionais, com o apoio de um Estado consolidado, nem por isso o processo de estruturação e expansão deste último deveria abafar a iniciativa individual e banir a democracia. Pelo contrário, a propor a coexistência da representação popular com uma panóplia de elementos prototecnocráticos, Torres pretendia fazer da gestão estatal também, isso é um dado, quando se lê nas fontes, uma ferramenta de expansão de direitos individuais, inclusive.
Rui venceu, Torres fracassou, resumiu Oliveira Viana em 43, destacando a relativa originalidade de Torres, que nunca se apoiava em ninguém, nunca citava autores estrangeiros, que também não é bem assim. Oliveira Viana atribuía a ela e ao nosso deslumbramento caipira face a estes últimos o alegado fracasso. De qualquer modo, nas décadas seguintes, Guerreiro Ramos e Barbosa Lima Sobrinho tentariam resgatar o pensamento de Torres, transformado em modelo de nacionalismo progressista, e mais recentemente, talvez mesmo em fonte de inspiração para projetos constitucionais de esquerda, como é o caso do Projeto Comparato. Quem lê o Projeto Comparato vê que uma boa parte daquilo é Torres. Nosso interesse aqui, porém, não é mapear linhagens construídas a posteriori. Não nos cabe relatar a fortuna da obra nem julgá-la por critérios de qualidade supostamente atemporais. Queremos apenas e tão somente contextualizar e analisar seu plano, o plano de Torres, de constitucionalizar a interpretação jurídica. Plano que poderia ser descrito, em certa medida, como um projeto de modernização e direcionamento republicanizante desta última. De modo contundente, o senhor Christian Lynch já apontou as falhas da pseudo-história constitucional brasileira, criada para legitimar certas formas atuais de interpretar nosso direito e para legitimar também os difusores delas, alçando estes e aquelas as condições de supostos garantes da maior efetividade da Constituição. Mais do que voltar a tais críticas, interessa-nos aqui registrar um ponto importante. Trata-se da ideia de um suposto constitucionalismo para inglês ver, que teria sido após um longo período de encobrimento cínico de violações, de que um suposto constitucionalismo para inglês ver, após um longo período de encobrimento cínico de violações e de modorra quase eterna em berço esplêndido, cito aqui um autor, teria sido substituído por uma nova forma de aplicar a Constituição, destinada a dar-lhe plena efetividade, domando o Estado, transformando a sociedade, enquadrando todo o direito abaixo da Constituição. Testada nas fontes ora analisadas, tal ideia só sobra como hipótese. Afunda plenamente. Alberto Torres discutia direito constitucional porque o achava, mesmo sabotado pela realidade, ao menos em parte capaz de transformar essa mesma realidade. Veiculava seu pensamento político, isso é importante, na forma de um projeto de revisão constitucional, porque ele cria que, apesar dos pesares, as constituições teriam algum poder de controlar o Estado, conseguindo até pô-lo a serviço de um projeto de nação. A Constituição importava, e é por isso que para Torres também importava enquadrar o direito infraconstitucional e impedir que ele sabotasse a Constituição. Como impedir tal sabotagem? Tendo estudado o direito, atuado no Poder Judiciário e escrito a Organização Nacional, os artigos que a geraram, antes da entrada em vigor do Código Civil, Torres não tinha como desconhecer a luta do legislador e do meio jurídico tradicional, com suas armas mais óbvias de ambos os lados, como a lei da boa-razão, ou as mais sutis, como a retórica forense, a deturpação de precedentes e a escolha seletiva de citações doutrinárias. Poderíamos imaginar Torres cego às múltiplas possibilidades de interpretação da lei, em um meio em que esta ainda convivia com alto grau de pluralismo jurídico, e com as formas tradicionais de argumentação, a todo momento realimentadas por esse mesmo pluralismo? Poderia Torres, capaz de apontar tantos novos problemas para o direito, ignorar justamente aqueles que eram mais conhecidos, que havia tanto tempo já eram debatidos? Se a Constituição e a revisão constitucional importavam, cabia evitar naturalmente que elas fossem sabotadas, e fazê-lo também demandava, percebia Torres, controlar a interpretação, tornando ao meio de impedir que as leis e a Constituição divergissem. O autor não se limitou, porém, a defender o controle judicial de constitucionalidade, buscando aprimorá-lo pontualmente e assegurar, inventou lá um mandado de garantia, que a visão mais liberal do habeas corpus fosse indiretamente incorporada ao texto constitucional. Não se limitou a reforçar o papel da intervenção federal como via forte do controle de constitucionalidade. Ousou sugerir, indo muito além disso, a constitucionalização das próprias normas sob a interpretação, retirando-as em parte dos seus lugares aparentemente naturais, então. A doutrina, a legislação civil, a lei da boa-razão, para desnudar a politicidade dessas mesmas normas. Inseridas no Código Político proposto por Torres como reforma, tais normas, elas mesmas já constitucionalizadas, serviriam a seguir para daí constitucionalizar toda a interpretação das leis, limitando a liberdade dos juízes, administradores e advogados. Por que Torres via isso como necessário? Embora o trecho sobre o assunto na Organização Nacional mal passe de uma mera repetição do projeto, encontram-se pistas da resposta em outras passagens dessa obra e em alguns artigos. Aqui eu fico um pouco mais na Organização Nacional, depois a gente vai aos artigos. Ali, na organização, a culpa pelo desvirtuamento das instituições republicanas não é atribuída só aos políticos aferrados ao estadualismo, mas também aos, cito Torres, intérpretes da Constituição,
Continuo citando. Fiéis ao método de exegese que aprendemos no direito romano e habituados a uma deplorável submissão ao argumento de autoridade, nossos juristas teriam desgraçadamente transplantado, continuo a citar, para a nossa jurisprudência constitucional os conceitos e comentários da doutrina e da jurisprudência americana, ignorando assim a realidade brasileira com suas singularidades e carências próprias. Estaria Torres, nessa passagem, só deplorando o acrítico e deslumbrado macaquear de ideias e instituições estrangeiras, refletido na importação do pensamento americano? Parece que não. É plausível imaginá-lo aqui censurando não só os colegas com quem discutia no STF, mas também jurisconsultos com os quais disputava, sem ganhar espaço e prestígio. Como Rui, notório americanófilo, com seu frequente recurso estratégico a fontes estadunidenses, quando isso, naturalmente, ajudava as suas causas, senão ia para o outro lado. Ou como João Barbalho, que tem uma passagem que diz que por que vamos nos desgastar inventando tudo nada quando os americanos já foram abrindo as picadas no meio do mato para nós, no direito constitucional. Torres, porém, falava claramente no trecho acima de formas de interpretação jurídica. Identificava aqui, pois, um problema específico do campo jurídico, enquadrava, é verdade, um problema cultural maior, mas ainda assim com características, origens e efeitos específicos. Não por acaso, o autor não hesitava em comparar no mesmo parágrafo, talvez esse hermenêutico ao que estaria ocorrendo no direito privado, onde ele via um indesejável transplante, cito novamente, de ilustrações e comentários da doutrina da jurisprudência portuguesa e francesa. Se a interpretação continuasse se calcando na importação literal das fórmulas e normas norte-americanas, ou pior ainda de uma maçaroca de referências americanas e francesas, a Constituição seguiria descolada do país real, que devia, de certo modo, orientar. Daí, porque a Constituição deveria lutar por sua própria efetividade, regulando em seu texto a interpretação, de modo a exercer sobre esta algum grau de controle. De preferência, outras regras jurídicas da interpretação, agora praticamente é tudo citação, deveriam prevalecer, segundo o artigo 81 do projeto torreano, o fim prático e social, tanto dos princípios da Constituição quanto dela mesma como um todo. Os interesses gerais e permanentes do país teriam de gozar de prioridade na interpretação das leis e da própria Constituição. Para domar a interpretação histórica e dificultar seu uso potencialmente deturpador, Torres exigia que esta desse menos atenção aos documentos do processo legislativo em si, da formação da Constituição, e se embasasse, sobretudo, na razão de legislar e nos fins permanentes e gerais das normas, observados, inclusive, o que ele chamava de interesses, relações e fatos inspiradores dos princípios legislativos. Já para canalizar a interpretação teleológica para o seu moinho, a interpretação que pensa nos fins da lei, o autor não se limitava a tentar predefinir constitucionalmente quais seriam os únicos fins legítimos. Também indicava que essa interpretação deveria favorecer, cito, o desenvolvimento e progresso da sociedade e o interesse e prosperidade dos indivíduos. O temor à sabotagem jurídica levou Torres a tentar enjaular até a interpretação literal das leis e dos dispositivos constitucionais. Tanto assim, que seu destino prático e seu fim social deveriam prevalecer diante do sentido literal do texto. Ciente, além disso, da capacidade do meio bacharelesco de embaraçar a aplicação das normas gerais, fabricando sutis distinções e matizando especificidades, o pensador fluminense quis proibir os intérpretes, mesmo de levar em conta acidentes, fatos isolados e interesses parciais e momentâneos. Não seria o casuísmo, disfarçado ao nome de equidade, que configuraria, segundo ele, o elemento prático da interpretação, mas sim a evocação de parâmetros vinculados à crença no progresso e um interesse geral. A crise do país e suas instituições demandava um adaptativo abrasileirar da Constituição, o qual, por sua vez, só geraria efeitos desejados se a interpretação da Constituição e das leis parasse também de se pautar por critérios alheios à realidade nacional. De nada adiantaria adaptar o direito a esta última se sua aplicação fosse permanentemente distanciada das necessidades brasileiras por estrangeirismos, por uma jurisprudência viciada em estrangeirismos. Estrangeirismos muito agravados por inclinações tradicionais do nosso meio jurídico, por longo tempo treinado, até por causa da lei da boa razão e das tradições jurídicas nacionais, a invocar a doutrina de outras terras e com apoio na LBR, na lei da boa razão, a própria legislação dos países tidos por modelos civilizatórios. Ao tentar inserir na Constituição um novo título sobre a interpretação das leis, Torres quis proibir a invocação de prestigiosas fontes estrangeiras, quando o uso dessas ocultasse, cito novamente, o destino prático e o fim social das normas nacionais. O alvo aqui, sobretudo, era a leitura americana da Constituição, eventualmente a leitura francesa das leis administrativas e da legislação de direito privado. A inspiração de textos normativos brasileiros em fontes que não eram brasileiras, em fontes que não eram, o vínculo usual deles a uma escola ou tradição doutrinária estrangeira não poderiam mais, segundo Torres, enfeitiçar os intérpretes, nem ser por eles invocados para seduzir juízes, colegas e cidadãos embasbacados. Seria importante verificar em que medida
em seu período no Supremo, Torres teria ou não reagido desfavoravelmente, na prática, aos estrangeirismos que porventura detectassem no argumentar forense, nos embates de posicionamentos dentro da Corte e na motivação das decisões desta. Isso ainda estamos fazendo. Teria então se empenhado de modo efetivo em combater também os padrões dominantes de interpretação, por ele vistos como ampliadores desse distanciamento em relação à realidade nacional, ou se teria estrategicamente utilizado, como parece que foi, ele mesmo desses padrões quando interessava, para defender as causas que lhe eram caras, contenção de fisco estadual, facilitar de intervenção federal, proteção de liberdade individual contra oligarquias locais. Então, o exame seria útil a despeito de todas as desculpas de Torres sobre, cito, as oscilações inevitáveis que teriam marcado todo espírito novo como o seu, balouçado no torvelinho das agitações políticas do período de construção da República. As relações entre direito e política em sua obra mereceriam ainda maior estudo, quanto mais se considerarmos que estamos diante de um autor com formação jurídica, com experiência judicial, que propunha mudar a realidade do país por via legislativa, e por um projeto de Constituição, e que pensava sobre um país rural e desprovido de quadros qualificados, no qual dificilmente alguém poderia fazer qualquer coisa a rigor no Estado, sem contar com o apoio dos bacharéis, com o apoio dos egressos das faculdades de Direito. Como mudar o país pelo direito, se os profissionais do direito podiam sabotar a aplicação das normas transformadoras? Exemplos de solução se avolumavam na história à disposição de Torres. Nem era preciso buscá-los longe do país que tinha a lei da boa razão e os estatutos pombalinos de Coimbra ainda estavam no horizonte mental dos juristas mais cultos. Controlar a aplicação, já indicavam tais diplomas, exigia controlar a própria interpretação. Torres questionava a exatidão das palavras do campo político, querendo ser precipitado e temerário levar, ao menos em período de formação histórica como o de nossa República, esses conceitos a sistematizações e sínteses. As tentativas de definição seriam, então, segundo ele, prematuras, a terminologia imprecisa e vaga. Mesmo no terreno da linguagem jurídica stricto sensu, a seu ver já mais consolidado, os conceitos não passariam de meras criações pessoais dos autores, ou reflexos de fórmulas tradicionais. A verdade no âmbito da arte de regular a vida jurídica dos povos, no fundo seria definida pela vontade coletiva ou dominante, uma simples verdade convencional, ainda que se expressasse em termos categóricos, tomando foros de lei científica. São todas as citações dele aqui, vou cortar um pedaço, vamos adiante. Torres não se esquecia, todavia, de que os conceitos podiam ser campos de batalha. A Constituição que defendia se opunha abertamente ao conceito de Constituição, cito, a concepção teórica do constitucionalismo de certas monarquias, que proclamaria direitos e garantias, cito novamente, sem se preocupar em garantir sua eficácia. Próprio da Constituição republicana seria, a seu ver, não só proclamar direitos, mas os fazer, cito, observar, respeitar, reintegrar ou reparar. Ela deveria ser o parâmetro de validade não só das leis do antigo regime, naturalmente não o antigo regime como hoje falamos, mas monarquia, mas também das leis do novo regime. Encabeçando um novo poder, o poder coordenador, um Conselho Nacional não monopolizado por juristas deveria, no futuro, declarar genérica, obrigatoriamente, a inconstitucionalidade das leis. Em breve síntese, a Constituição não era vista, então, como o centro de todo o direito, como hoje quase todo aluno aprende nas faculdades de Direito, mas Torres desejava dar-lhe maior peso relativo dentro da ordem jurídica, para convertê-la em um bem adaptado instrumento transformador. Sua eficiência instrumental da Constituição, pressupunha, no entanto, um expandir preventivo do próprio território constitucional, anexando regiões de interpretação jurídica que o direito constitucional não havia tradicionalmente reivindicado para si. Essa parcial constitucionalização da hermenêutica, da interpretação, surgia aqui como um mecanismo de proteção do próprio texto constitucional revisto, inclusive contra o meio forense capaz de extrair de doutrinadores, julgados e leis estrangeiras, soluções que Torres julgava colidentes com a realidade ou com o interesse nacional. Configurando um importante ponto do seu projeto político, essa tentativa de constitucionalizar a interpretação é um tema ignorado do pensamento do autor, e, a nosso ver, mereceria um estudo mais aprofundado. Vamos caminhando para a conclusão, antes que o Christian se desespere. Talvez já seja tempo, inclusive da análise do pensamento torriano, buscar novos temas e novos graus de complexidade, desvencilhando-se um pouco da seleção de fontes feita por Alcides Gentil e da obsessiva preocupação deste último, nos anos 30, em contrastar Torres com as vozes do alienado juridicismo que, a seu ver, teria até então imperado no Brasil. Muitas pessoas vão para Torres, você vê até nas citações dos trabalhos sobre Torres, não só, elas leem primeiro Alcides Gentil e fazem daí tem já uma visão do que seria o Torres pelo Alcides Gentil, e depois só vão ao Torres. Isso gera umas deturpações. Ver Torres também como o jurista letrado que foi, capaz de refletir sobre a lei e sobre sua interpretação,
e sobre a constitucionalização da interpretação jurídica, não implica necessariamente condená-lo ao limbo como um autor contraditório, que seria formalista e antiformalista ao mesmo tempo. Cumpre, pelo contrário, libertar nossa atual leitura das rígidas dicotomias que foram ansiosamente fabricadas e exageradas por Torres e seus seguidores, no intuito de frisar sua diferença e originalidade em face de seus concorrentes intelectuais daquele período da Primeira República. Mais do que o sociólogo que não quis ser, ele dizia isso seguidas vezes, Torres foi um bacharel político de tinturas excêntricas, ansioso em mostrar-se intelectualmente original. Pregava contra a atmosfera mental bacharelesca, cujo próprio discurso ele manejava, sem dele se conseguir desvencilhar. As invocações do problema da realidade da vida podiam até ser feitas contra o discurso jurídico, mas era este o discurso que o autor repetidamente voltava à hora de conceber soluções. Levando-se em conta o mapa real, digamos assim, ou pelo menos um mapa um pouco mais realista do pensamento jurídico e político de sua época, as posições de Torres longe estavam, na verdade, de inserir-se no campo conservador. Pelo contrário, revelavam um ousado projeto de mudança, o qual poderia ser obstaculizado por bacharéis de diferentes esferas institucionais. As amarras do discurso jurídico letrado, nem sempre tão irreais e abstratas como certas interpretações economicistas dão a entender, configuravam um sério problema a ser enfrentado. Dentro desse quadro, a legislação, a revisão constitucional e o controle da interpretação tendiam a ser vistos, e sejamos francos, tinham de ser vistos como armas essenciais de luta. Né? Delas dependeria, inclusive, o esperado advento de uma república nova, a um tempo real e jurídica. Mais do que o desprezo, acho que podemos pular uma parte aqui, o que nos interessa talvez é registrar, portanto, temos pistas nesse sentido, mas ainda não fechamos a conclusão, de que há influxos do pensamento jurídico da própria época, cheio de vertentes antiformalistas, que estão sempre invocando a realidade, né? Isso também se reflete em Torres, quando parece para todo mundo que ele está criticando os juristas e defendendo o mundo da realidade. Né? Em Torres, o bacharel que alertava e instruía, o bacharel, em Torres mesmo, alertava e instruía o inimigo do bacharelismo, mostrando como os diques da nova ordem constitucional proposta podiam ser corroídos. Foi daqui, né, que partiu Torres para reorganizar o arquipélago da interpretação jurídica, no intento de republicanizá-la e adaptá-la à realidade brasileira, domando-a mediante sua constitucionalização. Que um pensador brasileiro, e concluo agora, que o pensador brasileiro da Primeira República, tropeçando ou não, tenha tentado dar passos tão ousadamente largos, é um fato que por si só merece análise. E é um fato que prova ainda mais a necessidade de lê-lo com calma no seu contexto próprio, e não o reduzindo, apressado e arbitrariamente, a um prenúncio de quem quer que seja. Torres morreu em 17, criticando nossas macaquices e imitações deslumbradas. 100 anos depois, não aparecerão ainda nossas faculdades de direito, por vezes bandas de rock filipinas, tentando canhestramente imitar um Elvis de Harvard? Comoventemente quixotesca, a criatividade de Torres, porém, é que nos deixa perplexos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu passo a palavra, então, para a professora Maria Fernanda. Bem, obrigada, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né, do pessoal que organizou o evento, e eu fico muito feliz porque é o segundo ano, né, que a gente tem esse evento, Jornada de Pensamento Político, ano passado na UFSCar, esse ano aqui no IESP, e espero que esse evento tenha vida longa, quer dizer, né, não sei exatamente o que vai acontecer com a universidade pública nesse país, mas eu espero que esse evento tenha vida longa, né, que a gente consiga sobreviver. Parece. A gente tem. Então, primeira coisa, ainda bem que passou para mim, porque senão eu ia ficar o Enéas depois, né? Ia falar oi e tchau, porque parte do que eu ia falar. Bem, mas eu estou bastante feliz de estar aqui dividindo a mesa com o Ayrton, Christian, o professor Zé Almino, prazer, Marcelo. E o Roberto Torres é um personagem que me acompanha há muito tempo, né? Ele foi objeto do meu mestrado, de artigos, de projeto de pesquisa, né? Isso já tem uns 20 anos, né? Pelo menos. E às vezes eu me aproximo, às vezes eu me afasto, mas eu sempre acabo caindo, né? No Roberto Torres. E eu fiquei pensando o que eu falaria, né? Por onde eu pegaria, o que eu falaria nos 100 anos de desaparecimento, né? do Roberto Torres, qual seria o meu recorte e tudo mais. Então, qual foi a minha escolha, né? A minha escolha vai chover um pouco no molhado em relação à fala do professor Ayrton, né?
porque eu resolvi escolher uma questão que me acompanha desde o mestrado, né? E que me incomoda, justamente a classificação do Alberto Torres como precursor, né? Ou expoente de um pensamento autoritário brasileiro. Então, nessa apresentação, eu vou tentar questionar um pouquinho essa classificação. Como, né? Qual é o percurso que eu vou seguir? Primeiro, eu vou falar um pouquinho do conceito de Estado mesmo, né? De Estado forte, de centralização política que se encontra no projeto constitucional proposto por ele na Organização Nacional e, num segundo momento, discutir brevemente a relação entre Alberto Torres e Oliveira Viana e o papel do Alberto Torres na formação do pensamento, né? do Oliveira Viana. Né? Morto em 17, é a partir de meados dos anos 20 que o Alberto Torres é retomado por uma geração como guia, né? E o seu conselho, o seu chamamento para a ação foi acolhido por um grupo bastante diverso, né? Em comum, a preocupação com a ação política adequada à história e a necessidade de se conhecer um país realmente para poder nele atuar. Além dos anos 20, né, além dos discípulos mais imediatos, a influência foi sentida nos anos 30, 40, 50, à direita e à esquerda. Né? Basta a gente lembrar do Guerreiro Ramos, do Barbosa Lima Sobrinho. Agora, entre os seguidores, todo mundo sempre lembra do maior, né, seguidor, que seria Oliveira Viana. Viana é ótimo. A questão é que, de certa maneira, eu acredito que o Alberto Torres acabou se tornando um pouco vítima do sucesso do Oliveira Viana, né, sendo lido a partir dele como um mero precursor. Esse é o caso, por exemplo, né, pegando uma obra aqui, do Vefor, na formação do pensamento político brasileiro. O que ele faz? Ele coloca o Alberto Torres num capítulo sobre Oliveira Viana, marginalmente, e ele chega a dizer, com todas as letras, que o Alberto Torres foi precursor do pensamento autoritário, tendo suas ideias frutificado nas obras de seus discípulos, ou seja, nem na própria obra dele frutificou ideia alguma, né? Foi na obra do outro que aconteceu alguma coisa. É claro que esse tipo de visão acabou sendo reforçado pela própria atuação do Oliveira Viana, que acabava imputando ideias suas ao mestre, né? Ou efetuava também leituras um pouco viesadas, né? Que a gente até vai dar uma olhadinha mais para frente. Então, antes de entrar na questão a ser trabalhada, eu acho que é importante falar um pouquinho da trajetória do Alberto Torres, porque isso é importante para a gente entender a obra dele, né? Ele nasce em 65, no interior do Rio, ele é ligado ao Partido Liberal, como o Ayrton já colocou, formou-se em Direito, cursando metade do curso em São Paulo, metade em Recife, o que era bem comum na época, inclusive, participou ativamente de grupos abolicionistas e entrou para o Partido Republicano, como muitos liberais da época, né? Dentro do partido, ele se aproximou da linha moderada do Quintino Bocaiúva, a despeito de possuir uma ligação com grupos mais radicais. Na mocidade, ele defendia a federação, a descentralização, como remédios aos males do regime monárquico. Mas ele foi alterando essa posição a partir, principalmente, das suas atividades políticas, e, em especial, após a experiência no Executivo Fluminense. Né? Então, eu acho que, para entender essa guinada centralista, essa conversão à centralização, é importante entender um pouquinho a atuação política dele. Né? Como muitos da sua geração, ele desencantou-se com o regime republicano e passou a criticar o excesso de descentralização, né? E identificou esse excesso de descentralização como um governo de oligarquias. Então, a partir de então, ele propõe reformas que visavam a instituição de mecanismos de controle dessas oligarquias e de centralização do poder. Um outro aspecto a ser levantado, para a gente entender um pouquinho essa mudança de perspectiva, é o fato dele atuar no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, apesar de liberal, ele não deixou de partilhar com a tradição saquarema uma avaliação negativa dos impactos da República e da abolição sobre o Estado e sobre a lavoura. Né? Então, mal ou bem, o antigo regime tinha uma certa organização que havia sido perdida. O Oliveira Viana dizia que... Oliveira Viana, meu Deus. O Zé Murilo... Nossa, isso é ato falho, né? O Oliveira Viana, ele dizia que o Oliveira Viana... Ele está sentado aqui onde essa cadeira. Um exilado do mundo rural decadente na cidade grande. Se o Alberto Torres não era isso, ele também se prendia, vamos dizer assim, a esse passado rural. Né? E a decepção com a República vinha muito por conta desse abandono, né, que a República havia provocado. Ao lado desse país real que se desorganizava, o Torres enxergava um país legal que se descolava, né? Já que nos final dos anos 90, ele começa a tecer críticas ao arranjo institucional brasileiro, acusando a inadequação das instituições e a sensação de que no país as coisas estavam fora de lugar. Né?
crítica de Torres, vinda de um republicano histórico, abolicionista, defensor da federação,